CBN Saúde. Nós agora recebemos aqui no estúdio o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, que veio esclarecer uma situação colocada esta semana pelo secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, sobre um levantamento apontando que as mortes de vítimas de Covid não teriam tido atendimento adequado aqui na capital, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. 195 pacientes morreram na rede pública de saúde da capital, em UPAs e CRS, à espera de uma UTI. Isso nos anos de 2020 e 2021. Só este ano seriam outros 10 casos. Secretário José Mauro Filho, bom dia. O que a Secretaria Municipal de Saúde tem a dizer sobre essa declaração? Bom dia a todos, ouvintes da CBN, Daniele, Elcio. Infelizmente, esse é um momento que deveria ser de comemoração. Nós estamos há 2 anos diante de uma pandemia e que nós comemoramos hoje um índice de vacinação, até a discussão de decretos em relação à retirada de máscaras. Então, deveria ser realmente um momento de extrema comemoração. Isso foi uma união de todos, o Estado de Mato Grosso do Sul, o município de Campo Grande, sempre se pautou por um processo de união e encaminhamentos em conjuntos em diversos assuntos, em relação a leitos, em relação a medicamentos, EPIs. No entanto, vem uma declaração num momento político importante, onde o nosso prefeito vem se lançando candidato. Isso não pode ser passado à população, essa informação, diante de um inquérito civil público aberto pela competente Promotoria de Saúde, onde tem acompanhado todos esses processos diante da pandemia, no que se refere a leitos, inclusive até judicializando o Ministério Público em relação à abertura de novos leitos. Doutora Filomena, doutora Daniela Ghiotti, são competentes promotoras que vêm atuando em conjunto. E essa informação vem exatamente de um inquérito civil público, aberto no final do ano, e que foi arquivado, Daniela. Que foi recentemente arquivado. Por quê? Porque houve ali a constatação de que as unidades de saúde houveram toda a estrutura para absorver esse impacto. Diferentemente de alguns países até de primeiro mundo, que tiveram índices de 10% de óbito, como a Itália, que os idosos morreram nas praças. Campo Grande acomodou mais de 411 pacientes de fora de Campo Grande, de 18 municípios do estado de Campo Grande, de 8 estados da federação. Recebemos pacientes até de fora de Campo Grande. Posteriormente, encaminhamos pacientes para fora de Campo Grande. Então, foi todo um trabalho de construção que essa fala, ela não agride apenas o prefeito Marquinhos, ela agride o trabalhador da saúde. Todos os trabalhadores da saúde são agredidos com uma fala como essa. Secretário, a gente tem a participação aqui do nosso colunista do CBN em Pauta, o Edir Viegas. Ele está ao vivo com a gente por videochamada e vai participar então aqui da entrevista. Bom dia, Edir. Bom dia, Dani. Bom dia, secretário. Bom dia. Pode seguir com a sua pergunta, Edir. Secretário, o senhor disse que Campo Grande absorveu pacientes no interior. Sim. Temos dados aqui da Diretoria-Geral de Gestão Estratégica da SES. Vamos lá. Relatório de internações Covid-19 em Campo Grande 2020. Residentes do município de Campo Grande, 87,8% dos atendimentos. Residentes na micro-região de Campo Grande, 6,4%. Residentes na macro-região de Campo Grande, 5,2%. 2020. 2021. Atendimentos na unidade de saúde de Campo Grande. Residentes aqui na capital, 88,4%. Residentes na macro-região de Campo Grande, 7%. Residentes na micro-região de Campo Grande, 3,7%. E de outros locais, interior, 0,84%.
Nesse ano, a capital já atendeu 0,70% do total de pacientes Covid. Ou seja, pelos dados da SES, essa informação que o senhor nos traz, que Campo Grande atende interior, não condiz com a verdade. Né? Esses números, o senhor concorda com esses números da SES? Veja bem, Edir, nós temos que lembrar aí que Campo Grande tem, no próprio registro da SES, 1,5 milhão de cartão SUS registrados em Campo Grande, com a população de 900 mil habitantes. Então você tem que entender que 600 mil pessoas têm cartão SUS de Campo Grande e entram pelo sistema de saúde de Campo Grande. Quando nós cruzamos essas informações por banco de dados, tanto da própria Secretaria de Segurança Pública, que você observa que os CPFs dessas pessoas são de fora, quando você observa que os pacientes vêm a livre demanda a Campo Grande, se utilizando das unidades de pronto atendimento, esses registros estão fora desses números que você acabou de falar em relação aos percentuais. Mas, no entanto, isso não importa para o prefeito, isso não importa para a Secretaria Municipal de Saúde. Nós triplicamos o número de leitos e absorvemos pacientes que chegaram a Campo Grande. Isso foi a determinação do nosso prefeito em atender a qualquer ser humano que chegasse a Campo Grande e foi atendido adequadamente. Só em relação a profissionais das UPAs, que nós ampliamos, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, nutrição enteral, medicamentos para intubação, antibióticos, as nossas UPAs tiveram um grau de 300, uma média de 320 pacientes por mês, atendidos, intubados e encaminhados para hospitais. Então foi um trabalho gigantesco, com a participação, inclusive, do próprio Estado. Então não pode ser desconstruído por uma fala onde se coloca ali os óbitos, que alguns óbitos não são nem Covid, são pacientes que caem, que se acidentam, chegam em estado de óbito, que estavam dentro de uma ambulância e são contabilizados nas UPAs. Esses pacientes que foram a óbitos também, a grande maioria nem sequer teve oportunidade de ser inserido na regulação por falta de condições clínicas. Isso não pode ser colocado de uma forma onde seja responsabilizado por falta de transferência. Isso é, de certa forma, irresponsável, essa afirmação. Então, nós precisamos entender que o Covid é uma doença complexa. Todas as cidades que têm CTI do estado de Mato Grosso do Sul encaminharam pacientes para Campo Grande por falta de algum exame, por falta de algum tipo de medicamento, por necessidade de uma equipe multidisciplinar. E isso ficou muito claro, por exemplo, quando se montou um hospital de campanha no regional e não foi necessário, não foi possível atender esses pacientes, pela falta de complexidade. Então, nós contratualizamos leitos na rede privada, nós ampliamos, o regional hoje tem 28 leitos, chegou a ter 140 leitos de retaguarda de Covid. Então, é essa estrutura que nós estamos aqui, hoje, explicando à sociedade, para que não seja utilizado todo esse trabalho de forma meramente política, porque isso a gente tem que colocar e pontuar essa situação. Secretário, teve uma questão também levantada pelo secretário-geral do Resende em relação ao envio de pacientes para outros estados. Por que, quando as UTIs estavam lotadas, com mais de 100% da capacidade, vocês não enviaram pacientes graves para outros locais que ofereceram ajuda? Veja bem, há duas situações. Foram enviados, esse é o primeiro ponto. Foram 10 pacientes enviados para outros estados. A partir do momento que a Covid foi sancional, teve meses do ano, em torno de 3 meses do ano, que houveram altas demandas. Em outros períodos do ano não houveram demandas de CTI. Nós tivemos uma média de 4 horas de permanência dentro de uma UPA. Então, essa é uma questão. Para outros estados foi enviado, sim. E muitos pacientes, inclusive, recusaram, por escrito. As nossas assistências sociais têm esses relatórios, porque não queriam ir para outros estados. A outra questão é muito evidente. Eu acho que quem é do interior aqui vai entender o que eu estou dizendo. Os CTIs, né, que muitas vezes foram oferecidos, eram CTIs com complexidades baixas. Não tinha um exame de tomografia, não tinha um exame de ressonância. Essa doença Covid, ela mostrou para o mundo em que é uma doença grave, não só uma gripe. É uma doença que o paciente gera insuficiência renal, faz tromboembolia, faz infecção. Isso leva com que haja necessidade de toda essa estrutura. E todas as cidades do interior que têm CTI encaminharam pacientes para Campo Grande. Tá? Então, há uma construção, salvaram muitas vidas. Nós não temos esses relatórios
de quantos pacientes foram atendidos nesses CTIs do estado, do interior, quantos foram a óbito, por exemplo. Eu não sei essa informação. E também não me interessa. Eu acho que é uma construção que não deveria, nesse momento, ser politizada, porque isso, de certa forma, é um desrespeito a todos os profissionais da saúde que tiveram na linha de frente do Covid. Edir, você que está acompanhando aí a entrevista, mais algum questionamento? Olha, eu acho que o desrespeito é com as famílias de quem morreu. Vamos lá, secretário. Vamos falar em números para sermos mais claros. Não se trata de desconstrução disso ou daquilo. Vou voltar a repetir. Eu falei aquela hora em percentual, vou falar em números agora. Acho que é de melhor facilidade de entendimento. Em Campo Grande, vou repetir, vieram de outros estados. Em 2020, 28 pacientes. 28. Em 2021, 50. Esse ano, 9 pacientes. Ou seja, essa conversa de que o interior depende da capital, ela não condiz com a verdade, secretário. Eu já vou antecipar aqui para os nossos ouvintes que ao final dessa entrevista nós vamos disponibilizar no site da CBN todos os documentos públicos oficiais a respeito disso, né? Então são situações e situações. Com relação ao encaminhamento de pacientes para o interior, 10 pacientes foram encaminhados para outros estados, 10 pacientes. Poderia ter encaminhado mais, inclusive para o interior, que eu tenho aqui ofício da Secretaria Estadual de Saúde ao senhor, com cópia ao prefeito, disponibilizando vagas de UTI em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 municípios do interior no pico da pandemia, 95 vagas. Nem o senhor, nem o prefeito, nem o presidente do Conselho Municipal de Saúde sequer responderam a esses ofícios. E eu queria que o senhor esclarecesse, houve uma negligência aí por parte da prefeitura nessa questão? Veja, Edir, esse assunto ele envolve a contratualização de todos esses leitos que você se referiu. Nesse momento, Campo Grande ampliou leitos aqui em Campo Grande. E há importância, sim, tanto é que é um inquérito civil público instaurado e que foi realmente arquivado em relação a essas informações que você está dizendo. Esses leitos, de certa forma, são contratualizados, independente da sua ocupação, coisa que Campo Grande não fez, porque você paga todos esses leitos e você paga de um valor fixo para determinadas empresas de saúde. Aqui em Campo Grande nós pagamos de acordo com o uso desses leitos. No entanto, há aí uma ociosidade dos leitos que há justificativa exatamente por parte dessa sua pergunta. Olha, nós estamos aqui com leitos vazios. Pandemia, paciente. Por quê? Porque há um custo fixo desses leitos e, consequentemente, não havia necessidade de encaminhamento. Mas qual é o problema do custo, secretário? Estamos falando de salvar vidas. Não há necessidade de encaminhamento. A resposta é essa, Odir. A resposta é exatamente essa. Então, houve falha grave. Porque não há falha. O município recebeu 60 milhões a mais por ano para enfrentar a pandemia. O senhor fala em leitos ociosos, com gente morrendo. Olha, secretário, eu acho que é o seguinte, a situação aqui é meramente política. Campo Grande, bem como Estado, foi uma referência no combate à Covid. Os índices de letalidade dessa cidade, nesse ano, por exemplo, é 0,5%. Repito, 0,5% de letalidade nesse ano em relação à Covid. Nós tivemos países de primeiro mundo a população já está vacinada. A população já está vacinada, secretário. Sim, o maior pico de letalidade aqui foi 3%. Né? A Itália chegou a 10%. Então, assim, discutir essa situação num programa de rádio, eu acredito que não seja esse caminho. Tá? Estou aqui para justificar o porquê que veio essa informação. Tá? Diante de um desrespeito, concordo com você, que por isso que não há a fala aqui de que Campo Grande fez o melhor trabalho do Brasil. De forma alguma, morreram pessoas. Mais de 4 mil pessoas. E quase a metade, Edir, na rede privada. Campo Grande tem 75% da sua população que necessita do SUS. Então, há um trabalho excepcional por parte dos servidores da saúde, que não só trabalham nas UPAs, tá? Todos eles trabalham em hospitais. O município cedeu, inclusive, mão de obra para o regional, para ampliação de leitos, equipamentos. Não há essa necessidade dessa discussão.
Secretário, vou interromper só um pouquinho, porque a gente tem 2 minutinhos antes do repórter CBN. Eu só queria que o senhor falasse ainda pra gente sobre as máscaras. Isso porque em determinados momentos aí da pandemia, quando os números estavam mais altos, mais preocupantes, a prefeitura chegou a flexibilizar as regras. Sim. E aí chama a atenção nesse momento agora que a prefeitura mantenha, né, que veio essa declaração do prefeito para manutenção das máscaras em ambiente fechado. Ótima pergunta, Daniela. Porque, assim, essa decisão, ela é uma decisão baseada na questão epidemiológica. Hoje o estado de Mato Grosso do Sul tem os mesmos índices de taxa de contaminação que no primeiro pico da primeira curva. É como se lá atrás nós tivéssemos falado assim, olha, vamos tirar as máscaras no pico da primeira curva. É exatamente o mesmo índice de contaminação. E não foi uma decisão consensual. O COSEMES não foi ouvido. Nenhum secretário municipal de saúde de qualquer cidade foi ouvido nessa decisão. Uma decisão completamente unilateral e que agora confunde a população. A população hoje entende que tudo pode, sem máscara. Nós estamos na abertura das escolas, da volta às aulas, e que nós temos aí no decreto, na resolução da SES, a autonomia dos municípios, mas a população não entende isso. E qual que é a nossa preocupação? Com que novamente estejamos aqui discutindo sobre a carga de leitos no interior. E, infelizmente, assim, isso pode acontecer. E isso tem que ser responsabilizado nessa atitude. Secretário, obrigada pela sua presença. Então, conversamos aqui com o secretário de Saúde de Campo Grande, José Mauro Filho. Edir Viegas também participou dessa entrevista. Vem aí o repórter CBN. Obrigada, secretário. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu acredito que a imprensa sempre é um caminho de comunicação à sociedade. Estamos à disposição, assim como esclarecimentos ao Ministério Público, a toda a sociedade de Campo Grande. Muito obrigado.